Senhor Jesus, nós te louvamos e glorificamos pela vida do teu servo, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti pelo Teu Santo Espírito, pela direção do Teu Santo Espírito nessa hora, Senhor. Pai, guarda o Teu servo, Senhor, guarda a casa dele, Senhor, guarda a sua esposa, Senhor, guarda a Tua fonte de renda, Senhor. Repreendemos, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem vindo contra o Teu servo, Senhor, tudo aquilo que tenta distraí-lo, Senhor, toda seta inflamada, Pai, em nome de Jesus, que caia por terra, Pai. Blinda a casa dele, Pai, blinda a mente dele com Teu sangue precioso, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, flua por esse altar como rios de águas vivas, Senhor, e que encontre os nossos corações sedentos por Ti, Pai, e que o Teu Santo Espírito, Pai, ministre aos nossos corações nessa noite, Senhor, que saiamos dessa noite aqui, Pai, transformados pelo Teu Santo Espírito, pela Tua palavra, Senhor. Nós louvamos e glorificamos o Teu nome e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Boa noite, Pai do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode já colocar aí, diácono. Hoje, como até pedi a ajuda a Isa, né? Eu falei que a pregação é uma pregação / um pouco de palestra, tá? Mas pode ficar tranquilo que vai ser bem didático e é uma sequência de 3 mensagens, tá? Até um dos pedidos que algumas pessoas fizeram e a primeira, então vou dar a honra a quem pediu primeiro, né? A nossa querida irmã, aí, tá vendo? Fui fazer a honra e esqueci o nome, subiu o nome. o nome dela, nossa, sumiu o nome dela. É ruim, mas enfim, daqui a pouco eu lembro, falo. Alguém me sopra aí. Mas foi pedido, né, essa sequência de mensagens e a gente vai estar falando aqui um pouco mais sobre as batalhas espirituais. Amém? Então, eu queria começar aqui, antes de tudo, ler com vocês Lucas capítulo 10. Tá? Deixa eu passar aqui. Antes de eu explicar isso aqui mais fácil, vamos lá. Essa série é uma série de mensagens que fala sobre a posição, proteção e o discernimento do crente. Então, o que a gente vai traçar dentro desses 3 perfis aí, né? Primeiro, a autoridade do crente e a posição de vitória, a batalha na mente e as obras da carne, e o discernimento e maturidade na vida cristã. Todos os pontos que eu abordei, não sei se vai passar, né? Passa aí, diácono, que não passou. Não funcionou. Vê se... Passa para mim, diácono, por favor, enquanto não funciona. Cada ponto desse vai ser abordado e esse vai ser o primeiro, né? A autoridade do crente e a sua posição de vitória. Queria já deixar aqui sobre aviso, né? Que sim, amém. Que essa série de pregações, ela foi algo que foi ministrado muito forte no meu coração. É uma série muito confrontadora. Então, provavelmente no final dela, você vai talvez reconhecer o seu espinho na carne, como Paulo pregou, tá? Então, provavelmente, você vai conseguir distinguir isso no final dessa série. A autoridade do crente, então, por definição e objetivo que a gente quer traçar, estabelecer a postura do cristão diante do mundo espiritual, mostrar que a nossa autoridade não vem de esforço ou misticismo, mas da nossa posição em Cristo e da nossa submissão a Deus. Eu grifei justamente porque
nós vamos ter que nos posicionar. Na segunda-feira, foi falado isso na oração, né? Então, a gente vai se posicionar realmente. Essa mensagem já estava mais ou menos encaminhada, mas até então eu não tinha fechado ela até de ontem para hoje, tá? Mas assim, esse é o posicionamento. E o Maicon também pregou no domingo. Eu assisto todas as pregações. Ele falou, né, sobre um pouco desse posicionamento no domingo. Então, muito bom. Vamos continuar então. Então, a base de tudo, para começar mesmo, para você começar a se posicionar, é Tiago 4,7, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? E o segundo aqui é Lucas 10:19, que a gente ia ler aqui, mas eu lembrei que estava aí no slide já. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Veja que Jesus, os discípulos vêm até ele falando como se aconteceu algo porque nós expulsamos o demônio, como se a autoridade estivesse na própria pessoa. Mas nós vamos ver nesse estudo que não está na pessoa, mas sim no que Deus traz para a pessoa. Em miúdos, você tem que estar em Cristo, submetido ao caráter de Cristo, para que tudo venha a acontecer. Caso contrário, não é algo que está acontecendo por acontecer. Talvez você está se enganando, de estar achando que está acontecendo, está mover, deu um arrepio, e nesse estudo você vai entender que nem esse arrepio às vezes não é um sinal de que Deus está movendo no lugar, e muito menos muito barulho também mostra que realmente Deus ele está se movendo. Há princípios para essa autoridade estar sobre a pessoa que profetiza, revela ou faz qualquer coisa que seja em nome de Jesus. E no decorrer desse estudo vocês vão entender melhor, e com tudo que foi colocado nesse estudo está tudo baseado biblicamente, tá? Não tem como correr disso. Tentei fechar todas as lacunas aí, e se tiver alguma coisa ainda, mesmo assim podem me perguntar, tá? Então, a maioria das pessoas vive com o medo do diabo, ou achando que ele tem poder absoluto sobre a vida delas. Hoje vamos entender o limite dele e o tamanho da autoridade que Deus te deu. Eu sempre falo, repito muitas vezes, que se você quer entender a sua autoridade em Cristo, leia a carta aos Efésios, porque a carta aos Efésios é a carta que mais fala em Cristo, significa dentro de Cristo, tá? Toda vez que eu tenho oportunidade eu digo isso, porque se você entende que você está dentro de Cristo, você vai entender a sua autoridade em Cristo Jesus. Quando você não está em Cristo Jesus, porque as pessoas confundem, estar na igreja é estar em Cristo Jesus. Não é. É viver. A sua prática diária vai mostrar o seu caráter forjado em Cristo, o seu caráter transformado em Cristo, é que vai mostrar se você realmente está vivendo em Cristo ou não. E você não vai confrontar nem o pastor, nem eu, nem qualquer outro diácono. É realmente uma transformação de dentro para fora. Entendeu? Amém? Então isso não é uma coisa que é como se fosse o mesmo significado da salvação é individual. É algo individual para você. Você que tem que fazer, ninguém vai fazer por você. É você que é transformado, é você que larga o pecado, é você que é transformado por Cristo Jesus. Isso não é pai, não é mãe, não é tio,
não é ninguém que vai fazer por você, é você que vai ter que matar a sua carne para viver em Cristo, amém? Então vamos lá. Primeiro ponto aí é a origem da sua autoridade, o poder delegado. Então, qual que é o conceito? A autoridade não vem da sua força, a gente já falou aqui, da sua voz ou do seu tempo de igreja, vem da posição que Cristo te deu. Então, cada vez que você vai entrando mais no Santo dos Santos, se entregando mais para Cristo, pedindo essa transformação, essa modificação em Cristo Jesus, mais armaduras, mais forjado você vai ficando dentro do reino de Deus. Então, um exemplo, eu coloquei um exemplo do cotidiano para vocês entenderem melhor. Um guarda de trânsito de 60 quilos, ele consegue parar uma carreta de 30 toneladas apenas levantando a mão. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Vocês estão aqui? Amém. Glória a Deus. Por quê? Porque a autoridade, né, está na farda dele, está no que ele carrega como autoridade. Então, por mais que ele seja um policial, e se ele tiver a paisana e ele levantar a mão, vai acontecer a mesma coisa? Não vai. Então ele tem que ser o policial. Eu conheço alguns policiais que eles falam, eu sou policial 24 horas por dia, 7 dias por semana. E conheço alguns que estão na reserva que falam, ainda sou policial, porque se eu tiver que resolver, eu vou ter que resolver. O vislumbre do crente é a mesma coisa. Não é a farda que mostra que ele é crente, não é a farda que mostra que ele é cristão. Ele tem que ser cristão em todos os lugares. Então essa autoridade de Cristo em você tem que ser demonstrada em todos os lugares. O seu caráter em Cristo, ele tem que ser revelado em todos os lugares, sendo visto ou não visto. Eu tenho que viver essa santidade em Cristo Jesus. É difícil? Muito difícil, porque são muitas coisas para a gente lidar todos os dias, trabalho, pessoas difíceis. Eu sei, irmãos, eu sei, eu entendo isso, mas se a gente não pregar essas coisas, como nós vamos ser transformados? Como nós vamos ser modificados? Eu sempre digo, nós precisamos ter um coração ensinável. Quando você perde esse coração ensinável, ou se você não busca esse coração ensinável, então realmente você já está perdido em Cristo, porque todo mundo tem que estar vivendo, conheceis a verdade vos libertará, conhecer e prosseguir em conhecer. Ninguém é o top, o bam. Então a pessoa vai começar a crescer. Exemplos bíblicos para isso: Davi e Golias, 1 Samuel 17:45. Golias tinha armadura, tamanho e experiência, mas Davi não tinha nada disso. Então, você vem contra mim com espada, eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. A autoridade de um cristão está em saber quem está acima dele. Então, quando nós sabemos a autoridade que está em Cristo Jesus na nossa vida, quando você for pregar para alguém na rua, você sabe que realmente vai sair virtude de você, que realmente alguém vai ser abençoado e vai transformar alguma vida. Ah, mas Diogo, eu não tenho esse dom de cura, ou Diogo, eu não tenho o dom de libertação, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Primeiro é você estar submisso à autoridade. Se você está submisso à autoridade de Cristo, como Paulo disse, eu sou escravo de Deus, eu sou servo. E no Antigo Testamento mostra que a escravidão, quando um escravo ele era livre, ele furava a orelha para mostrar: eu podia estar indo embora, eu podia sair desse lugar aqui, mas eu estou furando a minha orelha para mostrar que eu, por meu bem querer, eu quero servir esse Senhor e quero continuar aqui.
não sou mais escravo, mas quero servir esse Senhor, porque eu amo esse Senhor. Então Paulo no Novo Testamento faz essa mesma analogia em dizer que ele, Paulo, ele era escravo desse senhorio de Deus. Amém? E esse aí veio agora, eu não coloquei texto. Pega uma água para mim, por favor. Então, a autoridade do crente, a ordem divina, submissão antes da resistência. Acabei de começar a falar aqui, ó. Tiago 4,7 mostra isso. Bem claro. Ah, está debaixo? Ah, obrigado. Estava debaixo da Bíblia. Diz o seguinte, dá uma ordem clara, né? Sujeitar a Deus. Então, se eu não me sujeito a Deus, se eu não entendo a autoridade de Deus sobre a minha vida, então eu não consigo resistir ao diabo. E automaticamente ele não vai fugir. Não vai. Não adianta você me enganar e enganar qualquer pessoa da igreja. Se você não está se sujeitando a Deus e vivendo as suas vontades, não vai acontecer nada. Isso aqui, ó, é princípio. Chama-se isso de princípio na Bíblia. O princípio é, primeiro, sujeitar a Deus. Depois, aí sim, você vai resistir ao diabo. Porque se você não tem a palavra de Deus dentro da sua vida, com autoridade e intrepidez, você não vai resistir ninguém. Você não vai resistir ninguém. Não vai acontecer nada, tá? Não acho que vai acontecer, porque não vai. Então, exemplo no cotidiano aí. Imagine um funcionário que vive desobedecendo ao patrão da empresa, mas quer usar a credencial da empresa para dar ordens a outros fora dali. Então ninguém vai respeitá-lo se a nossa vida pessoal está em rebelião contra Deus, maldizendo, na imoralidade, no rancor, tentar determinar algo contra o inimigo não tem respaldo legal. Porque se eu não vivo aquilo, até aqui dentro da igreja, ou fora dela, na minha empresa, ou no meu trabalho, na minha escola, que seja o local que for, a sua autoridade ela é automaticamente cortada. Aí você vai perguntar, Diogo, por que fulano, ciclano consegue orar e a pessoa, realmente o demônio sai, a pessoa é curada e tudo? É justamente porque ela entendeu o princípio, ou até está fazendo o princípio sem nem saber, tá? Que acontece às vezes também. Às vezes acontece também, porque tem gente que assim, nossa, aquela pessoa é tão boa, só falta ser crente. Já ouviu falar disso? Então, às vezes a pessoa, ela já tem o princípio, porque os pais ensinaram, e aí realmente ela tem uma autoridade em Cristo, porque ela segue os primeiros princípios, mesmo que ela não seja, viva a mesma fé que a gente, né? Mas ela segue os princípios cristãos, mesmo sem ela saber. Isso a gente até fala assim, que a gente vai chegar no céu, e vai ver muitas pessoas que foram para o céu. Você fala, mas você estava aqui? E outros que a gente acha que tinha certeza que ia para o céu e não vão. Porque no off, se você não é cristão, na hora que chegar o momento certo de julgar se você realmente a palavra está clara, está escrita. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não é exortação isso que eu estou dizendo para vocês, tá? Isso aqui é ensino sobre batalha espiritual. Se você não segue esses princípios, não tem como. O exemplo bíblico, olha lá, ó, os filhos de Cefa. Esse exemplo é o melhor da Bíblia para isso. 7 judeus tentaram expulsar um espírito maligno, dizendo: expulso vocês em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Paulo pregava, eles nem sequer deram o luxo de ler sobre o que Paulo pregava, ou ver o que Paulo pregava, ou entender o que Paulo pregava, e nem sabiam o que exatamente Paulo pregava, mas viram que existia autoridade sobre a vida de Paulo,
E aí estavam agora querendo expulsar demônios com autoridade que não era deles. Então eu não posso usurpar a autoridade que outro tenha. O pastor Álvaro tem autoridade em Cristo Jesus. Aí eu chego para expulsar demônio ali fora e falo, estou usando o mesmo exemplo da Bíblia, tá? Expulsar o demônio ali fora e falo assim, sai em nome de Jesus, sai em nome do Deus que o pastor Álvaro prega lá em cima no altar. Não vai funcionar. A autoridade, ela é individual. Ela é individual. Não é coletiva. Juntando todo mundo, automaticamente nós vamos ganhar mais coisas. Porque aí nós vamos se tornar um exército. Mas a autoridade, ela é individual. Ela é sobre a sua vida, é você que dá brecha ou não para o inimigo ele entrar na sua vida. E nós vamos ver isso mais para frente aí, tá? Estou correndo por causa do tempo, tá? Mas se vocês acharem que está de boa, a gente vai mais tranquilo. Então, o limite do inimigo. Primeiro a gente tem que saber agora, então, qual que é o limite dele. O que ele pode e não pode fazer. O diabo ele não é onipresente, não é onipotente e não lê a sua mente. O maior poder dele é a sugestão e a mentira. Olha que interessante isso, hein? Olha que interessante isso. Atributos de Deus é só de Deus, o diabo não tem. Tá? Atributos de Deus é onipresente, onipotente. Isso é atributo de Deus. Entendeu? O diabo não pode fazer isso. O que ele pode fazer é sugerir e mentir. E aí a gente vai ver isso na prática agora, ó. O diabo ele funciona como um cobrador de dívida falsa. Então ele bate a sua porta, faz um barulho e diz que vai penhorar a sua casa. Se você não souber seus direitos, a palavra, você entra em pânico e chega a entregar a chave. Se você sabe que a dívida foi paga na cruz, você fecha a porta na cara dele. Entenderam aí? Então, o que acontece? Ele chega, fala uma mentira. Isso aqui é só um exemplo, tá? É um exemplo qualquer que eu coloquei. Mas você vai estar raciocinando agora aí os vários exemplos que podem acontecer na sua vida. Um clássico de igreja: alguém chegar e falar com você, fulano falou de você, fulano falou que você fez isso e aquilo outro. Irmão, primeira atitude que você tem que ter: procurar o fulano e perguntar aqui, chegou até mim que você falou X coisa, eu queria saber de você. Não é já murmurar ali, ele falou isso, ele é um miserável, ele não sei o quê. Já era. Aí você já perdeu já. O diabo já conseguiu. A fofoca já foi disseminada e já era. Entendeu? Uma coisa boa de dica que um pastor falava muito comigo antigamente, ele falava assim: a pessoa veio e falou que alguém falou mal de você, fala, nossa, mas aquela pessoa é tão boa. Você já corta ali. Nossa, eu gosto tanto daquela pessoa. Não acredito não, aquela pessoa não falou isso não. E depois você vai verificar com a pessoa se realmente ela falou. Tranquilo. Mas aquela pessoa que está tentando trazer a fofoca para você, ali você já corta. Porque você já falou, não, eu amo aquela pessoa abençoada, glória a Deus. Imagino que ela não deve ter falado isso não. Se ela falou, deve estar num dia mal, alguma coisa assim. Ali você corta. A intenção do diabo é sugestão e mentira. É assim que ele age. Então nós temos que estar atentos. Amém? E com a certeza da palavra, isso fica mais fácil, tá? Então, exemplo bíblico: a queda de Eva. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5 lá. Satanás não pegou o fruto e empurrou na boca de Eva. Ele apenas fez uma pergunta envenenada. Qual que foi a pergunta?
Foi isso mesmo que Deus te disse? É a Celeste do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Só para os entendedores entenderão aí. Ele usou a dúvida. O ataque dele foi uma conversa, não uma força física. Então, às vezes, nós estamos esperando o diabo aparecer, né? Ou imaginamos que o diabo é uma coisa física, algo que ele vai impor. Não, ele só precisa sugerir e você cair na lábia. Ele só precisa sugerir. Só precisa colocar isso aqui na sua mente e você cair nessa besteira de achar que é uma verdade e é uma mentira transvestida de uma verdade. E aí você já caiu na lábia dele. Amém? Vocês estão entendendo? Está tudo bem claro? Aonde deve estar o seu foco então? Essa conclusão desse confronto aí, tá? O crente maduro não vive focado no diabo, ele vive focado em Jesus e na salvação. Se você estiver focado em leitura da Bíblia, em buscar a Deus, em vir aos cultos, em pensar em almas, em pensar em vidas que possam ser transformadas, guiadas pelo Espírito Santo, pensar em, eu preciso discipular alguém, eu preciso ser, como a música da Fernanda Brum fala, dai-me filhos, senão eu morro. Se o seu pensamento está nesse nível, você não vai dar ouvido para o diabo. Você está muito conectado. A gente fala que nós somos um ser, a teologia, né? A teologia diz que nós somos um ser de trigotomia, né? Então, nós somos corpo, alma e espírito. Quando a gente fala sobre isso, dá aula sobre isso, a gente fala que existe um espírito humano, e esse espírito humano, eu preciso colocar nele, fortalecer ele cada vez mais para que ele possa tendenciar sempre a Deus. Mas quando eu deixo a minha casa, né? Eu sou casa, habitação de Cristo, eu deixo ela vaga, eu deixo a porta aberta, outras coisas vão entrar. E aí entra pelo que eu estou ouvindo, estou vendo, lugares, ambientes que eu estou andando, e a gente não percebe, mas, como nós falamos no slide passado, vai sendo sugerido, e é aquela velha história do nada a ver. Não tem nada a ver isso aqui, não tem nada a ver isso ali, não tem nada a ver aqui, nada a ver ali, daqui a pouco você está farmando aura aí. Então, vai com calma, toma cuidado que essa sugestão, a gente fala também, né, que se você quer ter sucesso na vida, meu pai ensinava isso desde criancinha para mim, quando eu jogava bola, você tem que jogar com a idade acima de você. Mas pai, os caras são maiores, você tem que jogar com os maiores, porque se você joga com os maiores, e lá você se sobressai, com certeza, quando você voltar para a sua idade, você é melhor. Então, você sempre tem que correr acima, sempre buscar aprender com os que estão melhores que você. É isso aí, isso é filosofia de vida. Então, aqui é a mesma coisa. Se você está andando com pessoas que lê Bíblia, que gosta de Bíblia, que quer falar de Deus, que está fazendo a obra, irmão, daqui a pouco você está voando no natural. Qualquer coisa que fala com você, você já vai identificar, porque você está cheio do Espírito, e quando a sua casa está cheia do Espírito Santo, não tem espaço para outra coisa. Tudo que vier contra, que vier fora do que Deus ele nos mostra como caminho, aquilo ali na hora vai ser identificado, porque não pode de dentro de você jorrar uma água doce e uma amarga. Entendeu? E você vai ser identificado por isso. E você vai conseguir identificar também outras coisas. Olha aqui, ó, o exemplo bíblico para isso. Lucas 10, 17 e 20. Os discípulos voltaram eufóricos. É o texto lá do início, tá? Missão dizendo: Senhor, até os demônios nos submetem. Como se a autoridade fosse deles. E Jesus corrigiu o foco deles, ó.
não se alegrem porque os espíritos se submetem a vocês. Alegre-se antes porque os seus nomes estão escritos no céu. Então o nosso foco, como Jesus mostrou, é no céu, é céu. Quantas vidas eu levei para Jesus esse ano? Quantas pessoas eu discipulei? Quantas pessoas aceitaram Jesus através da minha vida, foram batizadas e realmente estão fazendo algum ministério na igreja, já são líderes? E quantas vidas eu estou gerando? É igual a videira. Você foi feita para dar fruto. Amanhã eu vou passar aqui de novo. Não deu fruto não? Então, pode secar, vão jogar fogo nisso aí que não vale. E é isso. Entendeu? E o que nós fomos feitos, você foi salvo, você aceitou Jesus, você foi batizado, quem foi aqui, né? Para que você tivesse mostrando isso para outras pessoas. O Deus que me remiu, o Deus que me transformou, é o mesmo Deus que eu quero para outras pessoas. É o mesmo Deus que eu quero que transforme outras pessoas. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha que tremendo. Mas eu não tenho palavra bonita, que não sei o quê. 1 Coríntios 1, 27 vai dizer: Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, usa as que não são para confundir as que são. Então, a Bíblia, ela nos mostra, lendo ela, essa autoridade, que você não precisa ser o pós-doutor em teologia, nem também precisa, às vezes, eu já ouvi muitas mulheres, né, as senhoras do coque, né, que não sabem ler, elas não sabiam ler, mas a autoridade que essas mulheres tinham na oração e sobre orar para alguém, é tremendo, porque o pouco que elas conseguiram ouvir, o pouco que elas conseguiram distinguir da Bíblia, fizeram com que elas vivessem realmente. E nós não podemos mais, né, viver um evangelho de distanciamento. Eu creio em Jesus, ele lá na igreja e eu aqui em casa. Eu creio em Jesus, ele, quando a bateria, quando o louvor está tocando, né, aquele mover, luz piscando, aí eu sinto Deus, mas na minha casa, no meu secreto, eu não sinto. É estranho até de dizer isso, porque Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, é um atributo de Deus. Então nós temos que levar essa questão mais a sério e entender que realmente isso acontece. Não é um conto da carochinha, ou que isso é só em alguns momentos que acontece. Jesus está em todos os momentos, em todos os lugares, e ele se move através de nós. Ele poderia fazer sozinho, mas ele te escolheu para fazer a obra dele. É o tamanho do amor dele pelo ser humano, para mostrar que você é muito importante, ao nível que ele morreu numa cruz por você. A autoridade que você tem em Cristo é enorme por causa disso, porque nenhum outro ser, o Filho de Deus, morreu. Isso é tremendo. Posso ouvir um glória a Deus nessa parte aí? Porque essa aí, né? Nossa, essa é tremenda demais. Glória a Deus. Amém. Então, o que a gente vai fazer na prática? Você tem gasto mais seu tempo conversando sobre o diabo está fazendo na sua vida, ou contemplando o que Deus já fez? Essa é a hora de você passar um filme na sua mente e você pensar: o que o Senhor já tem feito por mim? Uma família abençoada, filhos. O Maico falou sobre o carro dele no domingo. Eu tenho um carro maravilhoso, eu tenho que cuidar desse carro. Eu assisti, eu não perco uma não. Eu assisti. O YouTube da gente aqui, eu vou até aproveitar isso, dar esse parênteses. O YouTube da igreja é para ser visto, tá, gente?
que às vezes tem umas 5 visualizações lá só, dá até uma dor no coração, porque a gente somos pouco ali na mídia, a gente faz um esforço danado para gravar a pregação e poucas pessoas assistem. Se você não veio no culto, se você que está assistindo aí também, né, parou para assistir essa pregação, assista as outras, tá? Assista sempre, deixa um like, um joinha aí, que é muito importante, né, para o canal crescer, senão a gente não chega aos confins da terra. Mas amém. Então eu assisto sempre lá. E o Maico falou sobre o carro dele. Eu ouvi lá ele falando sobre o carro dele. É dar importância ao que você tem já, o que Deus já fez. Deus já fez tanta coisa por nós. Está chegando aí uma data muito importante para a minha vida, que é o meu aniversário. Eu comemoro como não tivesse um amanhã. Para mim é o melhor dia da minha vida. Eu não preciso nem ganhar bolo, não preciso ganhar nada. Porque 2 dias antes de um aniversário meu, lá em 2006, eu tentei suicídio e não consegui concluir. Estou aqui pregando para vocês hoje. Então, todos os aniversários, desde lá até aqui, eu comemoro demais, porque eu já era para estar morto há muito tempo. E eu estou aí. Deus fez trilhões de coisas na minha vida que eu fico assim, meu Deus, se eu tivesse ido dessa para melhor lá, não ia para melhor, né? Na teoria não ia para melhor, né? Mas não tinha vivido tantas coisas maravilhosas em Deus. Então eu comemoro meu aniversário assim, parece que parece, sei lá, não sei nem como te falar. Só perde para alguém aceitar Jesus. Só perde para alguém aceitar Jesus através da minha vida, o meu aniversário. Tirando isso, o resto, realmente eu comemoro muito, porque eu sei o que Deus fez na minha vida. Amém? Então vamos lá. A vitória da sua casa não virá do medo, mas de você assumir a sua posição de filho ou filha submisso a Deus, blindando a sua mente. Leve os seus pensamentos cativos a Deus, é o que a palavra de Deus diz, e a sua casa com a verdade, tá? Omitir também é mentir, tá? Omitir também é mentir. Você sabe o que precisa ser feito e não faz. Você está omitindo. É a mesma coisa do policial, que ele prevarica, né? Ele vê acontecendo alguma coisa, mas aí ele não toma atitude. Entendeu? Não, dentro do reino de Deus isso não existe. Deus não deixa passar. Os boizinhos lá de Saul, ele não deixou passar. Vou esconder aqui e tal, é só uns boizinhos. Não, com Deus não tem essa. Estou para preparar um estudo também, que é só das respostas de Jesus, que se a gente analisar, foram muito mal criadas. Que se a gente fosse dar as mesmas respostas de Jesus nos dias de hoje, o que tinha de crente dodói que ia sair correndo, não ia ser pouco não, porque Jesus, a verdade não tinha lado, ele ia falar e pronto, acabou. Mas porque ele é Jesus, ele pode. Não, é porque com Jesus é a mesma coisa do que o povo aí na rua fala aí, não tem dois papos, certo é certo e errado é errado, não tem essa, não tem conversa, o certo é o certo e errado é errado, tanto é que ele colocou lá, todo que diz sim é sim e todo que diz não é não. Lá em Esmirna, lá você vai ver lá, o que é morno, é vômito, não tem, é quente e frio, morno não serve. Então tem vários textos que vai mostrar isso. Deus não trabalha com o meio termo. Você tem que ser o que você diz que é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Sacerdote, você é geração eleita, você é filho de Deus. Essa autoridade o crente tem que ter, senão ele não vence nada. Nenhuma batalha que você enfrentar você vence.
porque você está negociando ou com o pecado, ou com a sua autoridade, ou com a sua submissão. E aí não vai dar certo. Não adianta você esconder de ninguém. Você vai ver que não está dando certo a partir de agora, se acontecer com vocês, após essa mensagem, e vão entender. Olha, Diogo falou, algum princípio eu estou ferindo. E realmente. E se você não quiser usar meu nome, não precisa, lembra da Bíblia. Eu tenho que olhar que algum princípio eu estou ferindo, porque não está dando certo. Não está dando certo por causa de algum princípio que eu estou ferindo. Tem alguma coisa que eu não estou fazendo, que realmente diz que é para fazer e eu não estou fazendo. Se você quiser começar a entender sobre isso, leia o livro de Provérbios. São 31, se eu não me engano, capítulos, e você pode ler um por dia durante 30 dias. Eu trabalhava numa clínica que eles faziam isso com a gente, de todo dia a gente lê um capítulo antes de começar a trabalhar. Então, se eles lá faziam isso com pessoas que eram ímpias, você que é crente, eu acho que pode fazer diferente. Amém? Então é isso. A gente chega ao final da nossa mensagem com a primeira coisa concluída: a autoridade do crente e a posição de vitória. Creio eu e quero crer mesmo que vocês entenderam que se não tomar essa postura inicial, as outras coisas não tem como fazer. A gente vai entrar em outras coisas, a batalha da mente, as obras da carne e depois o discernimento da maturidade, que é o final aí, para que a gente realmente entenda como viver em Cristo Jesus e por que as coisas não estão acontecendo. Então, para a gente passar por essa batalha da mente, primeiro ponto é se posicionar. Então eu quero muito que vocês façam esse exercício em casa, de pegar e olhar o que eu não tenho me posicionado, o que realmente eu estou deixando passar, quais as falas que estão colocando na minha mente, quais são as sugestões que o diabo ele está colocando na minha vida aí, de falas, de outras coisas, não sei, provavelmente Deus já está testificando no seu coração, você já sabe qual que é o problema que deve estar acontecendo, e você realmente vai se posicionar. Eu ainda estou guardando rancor, eu ainda estou guardando mágoa, ainda tem isso, tem aquilo outro. Você vai vendo, e esses lixos vão ter que ser jogados fora. Se você se posicionar, automaticamente as coisas vão fluir, porque Deus ele nos pede esse posicionamento. Já que agora eu lembrei o nome, meu misericórdia, me perdoa, Ariadne. Eu estou tentando lembrar seu nome desde o início da mensagem. Esse estudo, a principal pessoa que pediu esse estudo foi a Ariadne, tá? Nossa, sumiu o nome dela de qualquer jeito, que eu estava tentando, estou falando aqui, tentando lembrar. Foi ela que pediu, e a Ariadne falou essa questão na segunda-feira, sobre essa questão de posicionamento. Nós vamos ter que nos posicionar, porque se a gente não se posicionar nessa primeira parte aqui, não consegue vencer as outras. Qualquer outra que a gente tentar avançar não vai conseguir, porque nosso caráter tem que estar forjado, é refinado como ouro, é alta temperatura, é confronto mesmo. A gente vai precisar disso. Se a gente não tiver isso em nossas vidas, não adianta, nós estamos brincando de ser crente. E não é porque eu estou dizendo, não, é bíblico. Vai brigar com a Bíblia, não vai brigar comigo não, vai brigar com a Bíblia. A palavra do Diogo é pesada, não é não, é Bíblia, é só ler, você vai ser pior, se você ler Romanos, então, nossa Deus, terminar a carta, você vai ter tomado um cacete, que eu vou te falar a verdade, bicho. Meu Deus do céu. Então assim, melhor você se analisar, olhar no espelho, que Deus vai fazer a obra na sua vida. Eu acho que até aqui só. O próximo já é o 2. Amém? Fique de pé. Nesse momento consegui
Passou um pouquinho, mas